Posso fazer. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, na busca de aprender o Teu Evangelho, de forma que definitivamente construamos em nós uma consciência que nos permita tal grau de luz a ponto de jamais tergiversarmos no Teu caminho que nos leva à paz. Ajuda-nos assim, Senhor, a vencermos a nós mesmos, a vencermos esses pensamentos que são sinais das vidas pregressas em que caminhávamos algumas vezes de forma tortuosa, distinta do teu caminho que nos leva à felicidade. Queremos, Jesus, que o nosso mundo interno seja tal qual a luz de hoje, a luz solar, que vem iluminar e fazer crescer a vida na natureza terrena. Queremos também, Jesus, instalar em nós uma luz definitiva em nossas almas, da qual possamos tirar a paz eterna, a serenidade e a felicidade definitivas para os nossos corações. É a busca de todos nós, Senhor, e sabemos que é o que Tu mais deseja nos ofertar. Pela primeira vez, Jesus, nunca estivemos tão perto dessa finalidade, de colher esses denários que há séculos e séculos Tu desejas nos ofertar. Abençoa-nos a todos, Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Então vamos lá, capítulo 21. Isso. Verá falsos cristos e falsos profetas. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Conhece-se a árvore pelo fruto. Não é isso? Sim. Você não conhece a árvore olhando a árvore. Não é o tamanho, não é as folhas, não são as flores. Pelo fruto. Você conhece a árvore assim, pelo que ela gerou, não por ela mesma. A árvore que produz maus frutos não é uma árvore boa. Ah, vamos seguir esse caminho aqui. Ele é um caminho muito bom. É um caminho que vai dar muito prazer. E depois? Depois os frutos serão maus. Então, não vai por esse caminho aí. O caminho bom é aquele em que, mesmo sendo arduamente traçado, arduamente seguido, dele resultará bons frutos. Então, a árvore que produz maus frutos, ela não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, que é o mesmo que porquê, né? Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, não pela árvore. Que árvore é essa? Não sei não. É boa? Vê o fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cacho de uva nas sarças. Parece bom esse caminho, parece bom. Vamos nele. Está cheio de espinhos. Foram os frutos consequentes, foram os espinhos. Não vai por aí.
Lembra da mensagem da... Como é o nome daquela francesa? Delphine de Girardin, no capítulo 5? A desgraça real. Ela vai dizer, né? Eu vou explicar para vocês o que é a desgraça real. A desgraça real é o prazer. A desgraça real é a felicidade. Lembram? Quer Uhum. dizer, uma coisa que agora pode ser boa, parece agradável, pode ter consequências graves. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, mas a gente não vê o coração. Não temos essa capacidade ainda, nem temos psicoscópio. Mas a gente vê as boas coisas, a gente vê as boas obras de uma pessoa. E a gente, por consequência, vai imaginar que haja um bom tesouro no coração dela. E o mal tira coisas más do mau tesouro do seu coração. Aí a gente vê coisas más. Então essa pessoa não deve ter um coração bom. É pelas obras, não encontrando a própria pessoa em si, não a ouvindo, não a vendo o seu gesto, o seu modo de falar. A gente vê pelo, pelas coisas boas ou más feitas. Pois a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então aí ela tirou coisa boa do seu coração ou tirou coisa má. Mas às vezes às escondidas você tem a revelação de que a boca falou algo ruim. Mas na frente dos outros fala coisas boas. 2. Guardai-vos dos falsos profetas. Os falsos profetas que vêm ter convosco. Como eles vêm? Cobertos com pele de ovelha. E que por dentro são lobos rapaces. São lobos predadores. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Percebe? Pergunta. Podem colher uvas nos espinhos? Podem colher figos nas sarças? Não. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. E pelo fruto você diz se ela é boa. E uma árvore boa não pode produzir bons frutos. E uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Tende cuidado para que alguém não vos seduza. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e seduzirão a muitos. Mesmo aí no espiritismo não tem surgido maus sedutores? Uhum. Tem ou não? Tem gente Tem. aí, né, na região central aí, sofrendo processo grave aí, né? Dizendo, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, faço curas, faço isso, faço aquilo. Quando vê, né, tem muitos frutos maus ali. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a injustiça, a perversidade, abundará o crime, e por essa abundância de maus frutos, a caridade de muitos esfriará. Meu filho mais novo perguntou para mim aqui, pai, o espiritismo não ficou meio mal, 16 anos, meio
enlameado com a postura do João de Deus. Então, percebe? Ele deve refletir o pensamento de um grupo de pessoas, porque abundou a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Agora, obviamente, né? Nós também estamos num processo construtivo, num processo de luta. A gente vai produzir bons frutos e outra hora vai produzir frutos maus. Não dá. Não dá. A gente tem que, mesmo se a gente cair, a última luta é a batalha que tem que ser vencida. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou o Cristo está ali, não acrediteis, absolutamente não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios, farão coisas de espantar, a ponto de seduzirem, se possível, os próprios escolhidos. Aí você vê fenômenos significativos de cura. Ah, o Cristo está andando aqui por esse centro espírita, porque ele está fazendo curas maravilhosas, coisas espantosas. Nossa, esse médium ele pode levitar. Nossa, esse médium faz uma transfiguração e adquire o rosto de determinados espíritos. É uma coisa muito impressionante, coisa de espantar. Seduziu até as pessoas que tinham um bom conhecimento da doutrina espírita. Esse médium faz fenômenos de transporte. Meu Deus do céu, ele trouxe para dentro da casa espírita flores para todas as pessoas. Mesmo as pessoas que estudaram espiritismo por 20 anos, próximo desse médium, foram seduzidos. Certo? São grandes prodígios realizados. Cuidado, porque a mediunidade de efeitos físicos, ela se embasa meramente no ectoplasma que sai dos citoplasmas celulares. Então, não prova muita coisa, não. Já que é uma característica fisiológica e não moral. Beleza? Beleza. Então, não vamos deixar nos enganar por fenomenologia. A gente julga alguém pelo comportamento moral e não pelos fenômenos. Certo? É o que o Evangelho está dizendo. É. Agora, obviamente também, quem vai atirar a primeira pedra? Mas só que não se pode deixar seduzir. Missão dos profetas. Atribui-se comumente, é uma coisa comum aos profetas, o dom de revelar o futuro. De sorte que as palavras profecia e predição, predizer o futuro, se tornaram algo sinônimas. Ora, mas a questão da predição, se a gente de predizer o futuro, não tem nada demais nisso também. Não tem nada demais. Não tem absolutamente nada demais. É porque as pessoas não sabem como isso acontece. E por não ter a explicação, elas podem se espantar, julgar que é um prodígio e se seduzirem. Mas aquela comunicação pode ter sido dada a uma pessoa que não tem uma evolução moral muito grande. E que às vezes falha, muitas vezes, em diversos pontos da caminhada evolutiva. Mas ela falou aquelas palavras, ela predisse, isso não significa que ela é elevada. Não tem nada a ver. Porque muitas vezes ela está dizendo aquilo não por ela própria. Não tem mérito. Mas
A finalidade é que não haja prejuízo para um grande grupo de pessoas. Então, não foi por ela que foi um instrumento até ruim de comunicação, mas foi por todos os outros que poderiam ser prejudicados por aqueles atos. Deu para entender isso? Aham. Agora, eu não expliquei como isso acontece. Então, vamos explicar. Obviamente, o homem ele tem raiva e ódio do próprio homem. E, às vezes, de grupos coletivos que se odeiam. Ora, e muitas vezes as pessoas estão tramando, digamos assim, acidentes, tramando no caráter particular ou no caráter coletivo, ou em âmbito, digamos assim, específico de uma pessoa contra outra, ou de um pequeno grupo contra outro, ou para todo um determinado povo. Então, toda espécie de, ou quase toda espécie de assassinato, de crimes contra a humanidade, isso tudo foi planejado, previamente planejado. E onde isso foi planejado? Foi planejado em regiões inferiores, as quais os homens vão para essas regiões inferiores quando dormem, e lá, em comunicação com os espíritos atrasados do local e que desejam causar mal aos outros e a grupos grandes, tramam essas coisas. Ora, mas os espíritos superiores, como a gente sabe do livro Nos Domínios da Mediunidade, ou até de Allan Kardec, no livro dos Espíritos, os superiores podem captar todas as informações dos inferiores e não o contrário. Então, antes que aconteça alguma coisa, se em caráter particular ou em caráter coletivo, os espíritos superiores podem informar alguém para que esse alguém tome alguma providência, fale às pessoas particularmente ou fale ao coletivo. Às vezes funciona no caráter particular, às vezes nem tanto no coletivo, por enquanto. Mas não foi nada demais, porque os espíritos superiores já estavam há muito tempo sabendo da tramóia. Há muito tempo eles estavam sabendo da tramóia. E usaram aquele médium para falar: olha que o teu filho vai sofrer isso, vai sofrer aquilo. Aí você nem estava esperando aquela comunicação, mas fica esperto. Ou vai cair um edifício. Atenção aí, as autoridades vai derrubar um edifício. Estão falando para que não aconteça. Mas o homem ainda não dá ouvido a muita coisa. E aquele médium, meu Deus, vamos admirá-lo. Nada a ver. Não foi por ele, foi pelos outros. Foi por aquela família que particularmente sofreria alguma coisa, ou foi por todo um povo que também não deveria pagar por aquilo. Mas os que vão pagar, né? Então, atribui-se comumente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. João, não tem como adiar, isso é um aviso, é tipo assim, é um anúncio, porque é uma coisa inevitável, né? Não vai ser adiado. Não, tem como evitar muita coisa. Tem como evitar muitas circunstâncias, né? Porque também, geralmente, as pessoas que não vão participar daquele resgate coletivo, elas não entram. Porque os espíritos... Sim, entendi, eu entendi. Normalmente... eu entendi agora, entendi. Obrigada. Mas quem vai ter que passar, tem que passar, né? E aquele que perdeu o avião, né? Que não era hora, perdeu o avião. Isso é... Exato. Ou uma pessoa atenta. O médium deu aquela frase. Ih, rapaz, isso vai ter problema. Mas tem que estar esperto.
tem que estar com uma atenção imensa. Porque se deixar passar batido, aí um filho sofre alguma coisa, né? Um grupo de amigos sofre outra coisa. Então, vamos lá. No sentido, então, ficaram sinônimas as palavras profecia e predição. Mas antes não eram. No sentido evangélico, a palavra profeta tem mais ampla significação, tá vendo? Então, a palavra profecia tem uma significação mais ampla do que a palavra predição. Predição, meramente predizer o futuro. E qualquer médium pode dar isso aí, não necessitando que ele seja evoluído. Não se tira a conclusão por ele ter predito algo e é um ser super elevado. Não tem nada a ver. É isso que o texto quer dizer. Então vamos. No sentido evangélico, a palavra profecia tem mais ampla significação. Disse de todo enviado de Deus. Então, ó, o profeta é outra coisa, não, né? Ele foi um enviado de Deus, então tem alguma superioridade. Com a missão de quê? De instruir os homens. Então não é de predizer o futuro, é de dar instrução relativa ao conhecimento das questões religiosas. Então esse é o profeta. O profeta ele vai predizer? Não, ele não vai predizer, ele vai dar instrução aos homens das questões religiosas. Ele vai revelar as coisas ocultas. Ele vai revelar mistérios da vida espiritual. Ora, para ele fazer isso, ele tem que se instruir também. Por exemplo, vai fazer o evangelho no lar, tem que fazer o evangelho no lar à noite. Por quê? No começo da noite, antes de dormir, ora também, porque os espíritos superiores não vão ficar na nossa casa só durante o evangelho no lar. Eles podem ficar ali conosco a noite toda. A noite toda. Faz o evangelho no lar. Por quê? Porque você destrói larvas que existem no mundo espiritual, espécie de bactérias que existem no mundo espiritual e que podem fazer adoecer a alma. Porque se você sai na rua, está cheio disso, mas na sua casa, como você realiza o evangelho no lar, não ocorre isso. E mesmo que essas larvas estejam no nosso perispírito, ou no perispírito de alguém da casa, isso é em si destruído. Leiam lá o livro Missionários da Luz. Fala exatamente disso. Tem um jovem rapaz que ele está casado há 8 meses, mas antes de casar ele levava uma vida sexual desregrada. Então no órgão urogenital dele está cheio de larvas, que quando ele chega na casa dele, porque a esposa faz oração, são destruídos. Tem uma senhora que ela come mais do que ela deveria comer. Então ela tem outras espécies de larvas em todo o seu aparelho digestivo. Tem outro que bebe e o corpo dele, até o sistema endócrino, está cheio de outras espécies de larvas. A oração mata isso. O evangelho no lar. Ele protege a nossa casa, envolvendo-a com uma energia a ponto de que não entram determinados espíritos. Dá uma olhada no livro Os Mensageiros, não lembro qual capítulo. Começa a chover na rua, tem alguns espíritos de corpo espiritual tão grosseiro que eles se incomodam até com a chuva. Então, quando chove, eles procuram as casas. Alguns são tão grosseiros que eles só entram se o portão estiver aberto. Outros não, passam pelo portão. Mas quem faz o evangelho no lar, a casa fica protegida. São mistérios da vida espiritual que não se conhece, mas que alguém que dá a instrução pode dizer que ele é um profeta. Ele não está falando do futuro. Ele está falando coisas do mundo espiritual. Vem revelar coisas ocultas. Cuidado com alguns espíritos, que às vezes eles tomam a nossa forma. João, eu sonhei contigo. Cuidado, pode não ter sido eu. Vem revelar coisas ocultas.
E não tem nada demais. Isso foi tirado dos livros. Portanto, um homem pode ser profeta, vê aí, ó. Ser profeta. Por quê? Porque ele dá instrução relativa às coisas religiosas. E ele não faz predições. Certo? E ele não faz predições. Ele fala do conteúdo do livro. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Foi por isso que, quando levaram a presença do sumo sacerdote, aquela era, né? A ideia, essa primeira. Se fosse a segunda ideia, ele ia falar essa e não aquela. Então, aquela ideia anterior, a primeira, né? Agora a gente está usando aí o pronome demonstrativo, porque o essa se refere à ideia mais próxima, o aquela, a ideia mais distante. Então, aquela ideia, qual ideia? Atribuía-se comumente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que profecia e predição se tornaram sinônimas. Aquela ideia era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Quer dizer, eles achavam que o profeta também poderia predizer. Aí o Kardec diz, não, no sentido evangélico tem uma nova ideia. O profeta é quem traz instrução do mundo espiritual. É quem fala das questões espirituais e ele pode não predizer. Mas não é essa a ideia que os judeus tinham ao tempo de Jesus, mas aquela que confundia profecia e predição. Foi por isso que, quando levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciães reunidos lhe cuspiram no rosto e lhe bateram socos e bofetadas. Foi tanto soco, foi tanta bofetada de todos eles, que disseram, Cristo profetiza para nós e diz quem te bateu. Eles confundiam a ideia de profecia e predição. Para eles, essas ideias eram sinônimas. E Kardec não, diz, ó, a profecia está mais ligada ao estudo religioso e alguém pode falar do estudo religioso sem predizer o futuro. Mas ao tempo do Cristo se misturavam essas coisas. E como ele, na presença de Caifás, foi tão agredido, portanto, as pessoas perguntaram para ele, né? Dize quem foi que te bateu. Isso está lá em Mateus, né? Mateus 26, capítulo 26. Naquele momento, muita gente vinha falar falso testemunho de Jesus e não tinha com que acusar Jesus. Até que apareceu um que disse assim, olha, mas ele disse que o templo ia cair e ele ia reerguer o templo em 3 dias. Aí pediram para que ele se defendesse, ele não se defendia. Aí o Caifás perguntando para ele, tu é mesmo Cristo ou não? Porque eles achavam que Jesus era um mentiroso, um farsante. Não acreditavam nele. Jesus dirá, você verá, né? Estarei sentado à direita do Pai para julgar as nações. Aí pronto. Blasfemou, blasfemou, rasgar a roupa de Jesus. Foi nesse momento também que Pedro negou Jesus pela primeira vez, né? Pedro foi lá, só que ele sentou junto com os serviçais da casa. Aí alguém que era serviçal da casa, uma senhora lá, vem cá, você não estava seguindo aí o Galileu? Não. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram presciência do futuro. Então, também houve casos em que pessoas que estudavam questões religiosas, ensinando para os outros sobre a religião, também tiveram presciência de acontecimentos futuros. Quer por intuição, foi intuído, não passa de uma comunicação mediúnica a predição. Os superiores, já sabendo da tramóia, vêm predizer. Quer por revelação providencial, seja qual for outro tipo de mediunidade, a mediunidade de audiência, a mediunidade da psicofonia, né? Que importa? A fim de transmitirem avisos aos homens. Às vezes não tem
os avisos na casas espíritas, olha, vocês vão passar por um período de turbulência aí na casa espírita, porque alguns espíritos estão querendo derrubar esse serviço aí de vocês, né? Estão querendo derrubar. Sempre essa finalidade. Não foi a mesma coisa que na igreja de Antioquia, não lembro qual foi um médium lá, que falou, olha, daqui a um tempo a igreja de Jerusalém vai sofrer isso, vai sofrer aquilo. Todo mundo se assustou. Barnabé e Paulo escreveram uma carta para Pedro, dizendo, olha, manda um mensageiro lá dizendo que a coisa vai pegar. E pegou, né? Porque morreu Tiago Maior, foi o segundo mártir do cristianismo. E quando ele morreu, porque os fariseus não toleravam a postura dele semelhante de Estevão, mandaram matá-lo e começou a perseguição no caminho, a igreja do caminho mais severa do que havia sido quando era Saulo, né? Mas teve um aviso prévio, porque os superiores já estavam observando que essas eram as intenções e que eles se reuniam em regiões inferiores para traçar o plano maquiavélico, achando que não tá, que ninguém está sabendo, está tudo revelado. Aí os superiores vêm na boca do vêm no ouvido do médium, pela boca do médium, qual a mediunidade utilizada, não importa. A comunicação é uma só. Aí comunicou, pum, aí falou na igreja de Antioquia. Manda mensagem para o pessoal se precaver. Então vamos lá. A gente já leu toda essa missão aqui dos profetas, né? Agora estamos no prodígio dos falsos profetas, é isso? Ou não terminamos essa parte? Terminamos, né? Terminou. Então vamos lá. Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos. Levantar-se-ão falsos profetas, que farão grandes prodígios, farão coisas de espantar, a ponto de seduzirem os escolhidos. Aí já falamos disso, né? Muito da fenomenologia física tem origem no citoplasma celular, que emana o ectoplasma do corpo para realizar fenômenos. Isso não mostra a evolução. E às vezes dá uma lida no livro Missionários da Luz, um dos últimos capítulos, e dá uma lida também no livro Nos Domínios da Mediunidade, um dos últimos capítulos, que fala das reuniões mediúnicas para materialização. Nesses locais, às vezes, se não há um preparo adequado do médium, pode surgir consequências graves. Pode surgir consequências graves, porque essa energia física, ela pode ser utilizada pelos espíritos inferiores. Por isso que uma reunião de materialização exige muito mais trabalho de uma equipe espiritual superior para que realize. E na posição de Aulos só tem duas justificativas para que ocorra um fenômeno de materialização. A primeira é cura e a segunda é pesquisas científicas sérias. Só. Mas, às vezes, eu saio fazendo coisas por aí e pode correr risco. Mas pode ser que dê certo. Aí, dando certo, a pessoa levitou, a pessoa fez flores passarem pela parede, formaram-se mãos de gesso. Coisas de espantar, coisas de seduzir os escolhidos. Mas quem não tem instrução muito clara, pode até ter muita instrução, mas pode ficar seduzido e não tem nada demais. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, então não vai ser uma acepção muito verdadeira, a gente já começa por aí, certo? Não é a ideia
espírita. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais. E aí tudo bem. Fora das leis da natureza. Aí tudo mal. Porque não existe, né, nenhum fenômeno que esteja fora da lei da natureza. Porém, o homem, de uma certa corrente teológica, ele acredita que o milagre e o prodígio é algo que está fora das leis da natureza. Que Deus, digamos assim, interrompeu as leis da natureza para que, naquele momento, ocorressem fenômenos prodigiosos ou fenômenos milagrosos. O que a gente sabe que é falso. Mas a Kardec está trazendo essa instrução aí de como se crê, e são a maioria. Como as leis da natureza são obras exclusivas de Deus, na acepção teológica, se crê que ele, Deus, pode, sem dúvida, derrogá-las. Digamos assim, né? Subtrai os efeitos da lei da natureza, quando lhe apraz. Mas o simples bom senso diz que não é possível que ele, Deus, tenha dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu. Aí isso, não, Deus derrogou as leis da natureza, foi por isso que essas pessoas conseguiram fazer isso, fazer aquilo, e com a ajuda dos espíritos tais realizaram milagres, realizaram prodígios. Está longe de entender a coisa. Então, mas o simples bom senso diz que não é possível que ele tenha dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Jesus não pode ter consagrado semelhante princípio. Então, não é essa a ideia verdadeira. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito mau tem o poder de fazer prodígio, tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Deve-se, pois, procurar um sentido mais racional para as palavras de Jesus. E era assim que eles acreditavam, né? E era assim que eles acreditavam. Por isso Estevão foi morto. Eu lembro que um dos viajantes que foi com Paulo, que saiu de Jerusalém para Damasco, ele só foi nessa viagem porque o irmão dele foi curado da vista. Ele era cego e foi curado da vista. E ele acreditava que isso era um fenômeno de sortilégio. Um fenômeno que o demônio foi quem curou o irmão dele pela imposição das mãos. Falando, mas foi isso que o Simão Pedro fez com meu irmão. Ele impôs as mãos e curou. Como que pode curar a cegueira com a imposição da mão? Isso é coisa do demônio. Então aí ele, fugiu de casa. Agora, né? Não é essa a ideia que se deve fazer. Tem que se procurar um sentido mais racional para essas palavras. Aos olhos do vulgo... João, desligou teu som. Ao fenômeno, aos olhos do ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida, para ele é algo sobrenatural, é algo maravilhoso, é algo miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça,
não passa de uma aplicação de uma lei da natureza. Então, agora tem que dar uma explicação, tem uma explicação. Mas o vulgo, não conhecendo essa explicação da lei da natureza, acha que tudo é miraculoso, maravilhoso, sobrenatural. Assim, os círculos dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o círculo da ciência se alarga. Certo? Certo. Como é que vai explicar determinados fenômenos numa época tão antiga, se não existia nem a palavra citoplasma? Se não tinha nem ideia do que era uma célula e dos conteúdos celulares. Então, vai ter que esperar o círculo da ciência se alargar para que o círculo dos fatos considerados sobrenaturais se restringam, porque a explicação precisa que o conhecimento científico venha previamente, senão não consegue explicar. Em todos os tempos houve homens que exploraram, em proveito de suas ambições, em todos os tempos teve isso, em proveito de seus interesses, em proveito do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um suposto poder sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Teve isso em todos os tempos ou não? Tem. Ainda tem. São esses os falsos cristos e falsos profetas. Se reconhece principalmente pelo quê? Já que é por questão moral, a pessoa tem o quê? O anseio de dominar. Ela quer ter prestígio sobre os outros. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes lhe destrói o crédito, razão pela qual o número deles, dos falsos profetas e dos falsos cristos, diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina. Então, olha aí a primeira coisa. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígio não é sinal de que haja uma missão divina. Fiz uma oração e curei lá determinada doença. Isso indica que você tem uma missão divina? Realizei aqueles determinados fenômenos dos quais já falamos. Tenho, então, uma missão divina? Não. Pode ser mais pelo que foi curado do que por você mesmo. Já que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais. Viu? Aí já narramos aí essas questões das faculdades orgânicas especiais. Que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. Não é da faculdade orgânica, fisiológica? É. Então, não significa que a pessoa tem nível moral elevado. É da faculdade orgânica dela. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, por características exclusivamente morais. Beleza? Beleza. Então é por característica, enfim. Vou lá no centro tal, porque lá se realiza muitas curas. Vou lá na igreja tal, porque lá se realiza muitas curas. Então, aquele pastor que está lá ou aquele médium que está lá, eles possuem missão divina. Não. Pode ser uma faculdade orgânica especial. O que vai se distinguir o verdadeiro profeta do falso é pelas características exclusivamente morais. Beleza? Né, Júnior? Beleza. Oi. Nesse caso, por exemplo, se você tem essa faculdade,
ela pode te estimular a desenvolver o moral, porque você acaba acontecendo, né? Ou seja, acaba acontecendo o fenômeno, e se é um lugar sério, aonde as pessoas têm uma postura de caminharem para frente, isso vem para dar né, para catalisar essa vontade de desenvolver o moral, né? Com certeza. Com certeza. E desenvolvendo moral nunca é assim em função do ambiente, é muito mais da própria pessoa e dos auxílios que os espíritos superiores querem dar, né? Porque muitas vezes mesmo na casa espírita o grau de esforço é meio frágil, né? As pessoas não há muito variado o grau de dedicação. E às vezes a pessoa está muito tempo na casa espírita e mesmo assim progrediu muito pouco, estudou muito pouco. Agora lembra também que quando vamos querer nos levantar, quando nós vamos querer nos levantar, também essa pessoa será alvo, digamos assim, dos espíritos inferiores com mais significado do que outros que estão deitados. Porque se já estão deitados, por que eu vou me incomodar com eles? Porém, também, os superiores vêm em auxílio em grau maior a essa pessoa, a ponto de neutralizar as ações dos inferiores. E a pessoa ficar, como diz a questão do Livro dos Espíritos, livre para a decisão do seu caminho. Então, alguma pessoa, por exemplo, como o Haroldo, a guerra do bem e do mal em torno dele é mais significativa. Ah, sim, sim. Tinha uma pessoa de perto do Rossandro que ele às vezes ele conversava com essa pessoa assim, sabe? E aí ele falava: Nossa Senhora, eu estou tendo muito mais problema do que eu já tive, mas é muito. E o que me mantém de pé é que agora, mais do que nunca, às vezes eu afirmo, eu falo, eu sou uma pessoa do bem, eu vou lutar pelo bem, custe o que custar. Mas eu estou tendo muito mais problema. É porque, Normal, digamos, né? ele chegou numa fase em que os espíritos superiores, ele está tendo muito mais problemas e ele deu de cara com o lado sombra dele. Ele deu de cara com o lado sombra e ele próprio, os espíritos, querem que a firmeza venha mais dele do que dos próprios espíritos. Então, dos espíritos superiores, né? Então, eles, digamos assim, vou tirar um pouco do apoio e quero ver se tu vai caminhar com as próprias pernas. Esse é o teu lado sombra. Muito pesado, difícil vencer esse lado sombra. Não, a gente também vai te ajudar. Mas você vai ter que arcar com um grau de responsabilidade maior no distanciamento dessa sombra, que foi o seu equívoco pregresso, mas que hoje nós, que entendemos muito da psicologia humana, achamos que você está em condição de vencer a si mesmo. Aí a pessoa, mas não se afasta muito não, que eu ponho mais fé em vocês do que em mim. Não se afasta muito não, porque eu ponho mais fé em vocês do que em mim. Então, assim, às vezes eu posso cair, me segura aí. Não, então fica uma luta mais significativa para a pessoa. Mas ela tem que se vencer o lado sombra. Porque é uma coisa pessoal, é de cada um, né? Calma, tem paciência, vai com sabedoria, porque não vai ser uma vitória em um dia. Então vamos lá. Não creiais em todos os espíritos. Piorou. Aí lê lá o capítulo, o livro dos médiuns, que fala sobre obsessão, um dos maiores escolhos à mediunidade prática, um dos maiores obstáculos à mediunidade prática. Aí Kardec vai dividir os processos obsessivos em 3. Obsessão simples, fascinação, subjugação. Aí já começa dizendo, se você for enganado por algum espírito, isso não significa que você está obsidiado.
Porque mesmo o médium mais experiente, o médium experiente, conforme se lê no próprio livro dos médiuns, é aquele que tem conhecimento. Não é aquele que ele tem prática mediúnica. Porque o conhecimento, o estudo é que vai fazer com que ele se torne habilitado, nas palavras do livro dos médiuns, tem experiência, é experimentado a identificar se o espírito é bom ou se ele é mau. Por pequenos sinais. Porque às vezes o espírito ele pode vir com uma intenção de causar a fascinação. Ele usa palavras ele fala em Deus, fala de amor, fala de caridade, né? Tem todas aquelas boas palavras e deseja ter um ótimo comportamento e tal, mas no fundo ele quer enganar, fascinação. Muito mais grave do que o caso de obsessão simples, em que o espírito não se disfarça. E no caso de obsessão simples, o médium ele sabe muito bem que está recebendo a influência daquele espírito inferior, por consequência ele não sofre efeitos. Não tem efeitos na obsessão simples, e é muito comum por aí. Só que é chato, é inoportuno. É como se fosse uma pessoa aqui dentro da sua sala, falando sem parar, quando você quer telefonar para outras pessoas e ele está aqui tagarelando. Então, só é incômodo, mas não tem disfarce na obsessão simples. E muito menos ser enganado. Porque mesmo o médium mais experimentado, que tem muito estudo, ele pode sofrer alguma enganação de um espírito muito sagaz. O médium tem conhecimento, tem luzes, mas o espírito tem uma sagacidade imensa e ele traça 1000 artimanhas para nos enganar. Então, vamos logo esclarecendo alguns pontos. Cuidado, eu sonhei com meu esposo, ele fazia isso e aquilo, está fazendo coisa horrível no plano espiritual. Pode não ser ele. Pode não ser ele. Já estou dando uma dica significativa aí de armações, porque eles, pelo amor de Deus, eles armam muita cilada. Armam muita cilada. Você vai chegar até o fim da vida e eles vão estar armando cilada para você. E olha que se você estudar com extrema dedicação, levando tempo naquele conteúdo, naquele assunto e tal, mesmo assim, você pode ser vítima de uma enganação. Tá? E não significa que você está obsidiado. Primeiro ponto. E a obsessão simples, não tem efeitos. Então, vamos gradativo. Ser enganado não significa obsessão. E mesmo mais lúcido pode sofrer enganação de espírito muito sagaz. Obsessão simples. Não tem nada demais, é só uma pessoa chata. Fascinação, coisa grave. Pode ser perigoso. Pode levar ao ridículo. Porque naqueles assuntos específicos, o médico fica cego. E olha que pode ser uma pessoa muito inteligente, porém muito inteligente na área da medicina, muito inteligente na área da engenharia, tem título de doutor na engenharia. Mas isso é na engenharia. Em outros assuntos, pode cair. Como eu tinha um amigo, quando surgiu Etênio, né? Quando surgiu a lei de que o pedestre tinha, como que fala? Preferência na travessia da faixa de pedestre diante dos carros, ele achou que quando ele estava na faixa da pedestre, ele era rei. Aí eu falei para ele, cuidado, né? Porque e se o motorista não estiver olhando, né? Uhum. Na verdade, eu nem lembro se eu falei isso. Foi ele que me falou, mas falou, achava que era rei. Tá, beleza. Falei, mas tem que ter cuidado. Não, mas porque agora é lei. O motorista, não sei o quê, tem que parar. O motorista tem que parar. Então, quando eu for na faixa de pedestre, vou atravessar e ponto final. Motorista que pare.
Falei, mas sempre tem que ter uma precaução, né? Não, agora é lei. Tá. Uma hora falou para mim, eu fui buscar meu filho na escola e tem lá a faixa de pedestre. E aí eu tô na lei, vou passando, quase morri. Ó, fique esperto. Doutor, né? Porque a pessoa fica cega naqueles assuntos. Fica cega. E não tem o que você possa falar que vai tirá-lo da cegueira. E é justamente essa a ideia dos espíritos que estão fascinando. Ver o espírito fascinador, ele é muito pior do que o obsessor simples. O obsessor simples não se disfarça, não se engana. É alguém chato, fica na sua orelha. E impede comunicações com espíritos que você queira se comunicar mais elevados. Não, o fascinador não. Ele vem com a intenção de enganar. Ele usa palavras doces, ele fala de Deus, ele fala de caridade e tal, mas no fundo ele quer te prejudicar. Ele quer te levar à situação ridícula. E a subjugação tem consequências físicas. Ela pode ser moral ou pode ser efetivamente física. O livro que vai esclarecer muito também a respeito de obsessão, que dá uma ampliada em Kardec, e o livro Missionários da Luz tem um capítulo lá que fala de obsessão. Aí a subjugação pode ser física ou pode ser moral. A subjugação moral é como se fosse uma fascinação, só que aqui não tem enganação. O espírito manda você falar alguma coisa, manda você dizer isso, dizer aquilo, você não quer dizer, mas mesmo assim você diz. Na fascinação, não, você está enganado. Você acha que aquilo é o certo. Ou na subjugação moral, como tem o exemplo no livro dos médiuns. Ajoelha nesse chão aí, tem 100 pessoas nessa praça pública, ajoelha nesse chão aí. Eu não. Ajoelha. E ele age no teu corpo físico para você ajoelhar. Você ajoelha, beija esse chão. Não vou fazer isso, beija logo. Ou outro caso, um senhor que era... o livro dos médiuns diz assim, ele não era novo e nem era belo. Eu já ia dizer, né, de forma mais direta, ele era velho e era feio. E aí ele foi, e o espírito obrigou que ele se dirigisse a uma moça bela e jovem, a qual ele não gostava, não tinha nenhum sentimento por ela, e o espírito o obrigou a dizer palavras de amor, a ofertar o casamento para ela, sem que ele quisesse fazer isso, porque nem sentimento por ela tinha. Então ele era considerado louco, mas Kardec viu que ele não era louco, foi conversar com ele. Ele estava subjugado. Acho que tem a história mais ou menos, acho que o Paulo até no outro dia falou sobre esse livro, tem uma coisa assim, mais ou menos essa questão da subjugação, no Grilhões Partido, do Divaldo, né? Onde a menina, aos 15 anos, o obsessor toma conta e ela fica completamente maluca. No dia do aniversário dela, de 15 anos, ela vai tocar o piano e o obsessor toma conta dela. É feia a coisa. Tem muito livro aí. O Missionários da Luz dá uma claridade muito grande. Um capítulo lá, dá uma lida, eu não sei qual capítulo é, acho que é o antepenúltimo. Então vamos lá, não creiais em todos os espíritos. Então você já percebe o quê? Que o espírito quer vir e se fazer crer. Sim. Então me parece vinculado à ideia da fascinação. Ele quer se fazer crer, mas não creais em todos os espíritos. Meus bens amados, não creais em todo espírito, mas provai. Quer dizer, experimenta antes, descobre antes se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo.
os fenômenos espíritas, longe de abonarem, de garantirem, de afiançarem, de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vem ao contrário, desferir-lhes o golpe final. Né? Então, o Espiritismo ele vem para mostrar que também no mundo espiritual tem espíritos enganadores. E não dizer, o Espiritismo existe, então ele prova a influência sempre positiva dos espíritos. Não. Ele vai dar um golpe final, nos auxiliando a reconhecer os falsos cristos e os falsos profetas. Não peçais milagres, não peçais prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Não. Ele vai dizer, faz um milagre. Não. Posso te curar, mas isso não é milagre. E vai depender muito mais de você do que de mim, porque eu sou simplesmente um médium que, tentando manter uma conduta moral melhor, sirvo para que o fluxo de energia passe por mim. Eu não sou meramente mais do que uma tomada elétrica. Mas a energia não vem de mim, passa por mim. Passa pela minha cabeça primeiro, entra no fluido coronário, para depois sair melhor nos outros órgãos. Mas eu tenho que manter o cerebral e o sentimental elevados, senão eu dou uma sujada na energia que vem de cima. Por isso que o médium tem que se preparar antes de dar um passe, porque a energia passa por ele. Mas se ele está um caneco sujo, vai ofertar o que para os outros? Sujeira? Por isso que, como disse o Paulo aí, a gente tem que melhorar moralmente. E tem que estudar também. Porque senão todo o serviço nosso fica estagnado. Você passa a tirar sempre a nota 5, a nota 4. Aí você vai levar 30 anos, qual é a nota que você tirou em todos esses passos que você deu? Te deu um 5. Deu um 5. Te deu um 5. Te deu um 5. Seu aluno nota 5. Porque a falta de estudo, livro nos domínios da mediunidade vai fazer isso literalmente, estagna a pessoa. Todo aquele trabalho fica naquele nível ali. O estudo é que faz elevar toda espécie de serviço. E sim, a gente tem que melhorar moralmente. Melhorar moralmente. Para a gente transferir boas energias aos outros. Os espíritos superiores vêm, passa boa energia aqui. Mas eu contribuí com que percentual da minha energia para auxiliar essa pessoa? Então, vamos lá. E o Espiritismo não faz milagre, ele diz não existe milagre. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia e a geologia revelaram as leis do mundo material, o Espiritismo ele vem revelar outras leis desconhecidas, mas já são leis existentes. Quais? As leis que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras das ciências, são leis naturais. São leis que já existiam, são leis da natureza. A facultar, a permitir a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, o Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a explorar fenômenos espíritas em proveito próprio, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e logo seria desmascarado. Ademais, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós
nada provam. Nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Né? Quanto esforço não temos que fazer sobre nós mesmos para vitória sobre as questões morais. E não é qualquer um que vai produzir essa vitória. Eis aí um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando as causas de certos fenômenos, ela levanta o véu sobre muitos mistérios. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Ah, mas eu estou ganhando dinheiro com isso, eu me alimento com isso. Então, eu prefiro a obscuridade e vou combater essa claridade, porque ela vai me levar prejuízos financeiros e sociais. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol. Dissipa os mais densos nevoeiros. Beleza, gente? Beleza. Então vamos parar aí. Essa é a luta constante, né, João? Hã? Essa é a luta constante para tirar esse nevoeiro que a gente sabe, mas a gente tem ainda esse grau para trabalhar, né? Dia a dia. Temos. Temos que trabalhar. Muito. É a luta constante, né? Luta constante. Com certeza. Vamos lá, gente. Quem faz a oração, então, para a gente aí? Mestre amado Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade de mais um dia de estudo, pela oportunidade do esclarecimento, pela oportunidade de entender melhor os fenômenos, pela oportunidade de entender melhor os processos obsessivos. Agradecidos estamos por ter acesso a essa literatura, por ter apoio de um facilitador, por ter apoio de vários facilitadores que estão no plano espiritual, cuidando do progresso de cada um de nós. Agradecidos estamos pelo convívio fraterno, pelo compartilhamento de experiências. Eu vou ler um pedacinho aqui dos grilhões, falando um pouquinho da mediunidade. É uma frase bem pequena. Médio de Deus, dignificou-se Jesus Cristo, elevando-a à mais sublime condição. Pelo seu conduto falam os céus aos homens. Responde o Pai às súplicas vertidas na oração. A misericórdia balsamiza chagas e impele a santificação da caridade. É isso, a gente está aqui nesse livro aí, Os Grilhões, do Manuel Filomeno de Miranda. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito bom. Tchau, gente. Tudo bem? Tchau, gente. Gente, obrigada. Valeu. Até amanhã. Até amanhã.